Então, gente, antes da gente começar a propriamente dita resolução, né, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que seria campo elétrico, né? Nós vimos que o campo elétrico nada mais é do que a região em torno de uma carga elétrica, né? E a existência do campo elétrico ela está diretamente relacionada apenas com o meio onde se encontra essa carga e a carga geradora deste campo elétrico. Então, se eu tenho uma carga elétrica, ao redor dela vai existir ali um campo elétrico, né? Dependendo da intensidade, vai depender do valor da carga, ou seja, quanto maior a carga, maior vai ser esse campo elétrico, né? E para isso, a gente viu que o campo elétrico ele é diretamente proporcional à sua carga e inversamente proporcional à distância desta carga, né? E para a gente provar a existência de um campo elétrico gerado por uma carga, a gente coloca uma outra carga, né? Essa outra carga é chamada de carga de prova, né? Mas não necessariamente o campo para existir necessita dessa carga de prova, né? Por si só, ele já existe ali naquela região. É só para provar que existe um campo elétrico ali. Então, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, que significa que ele possui direção, intensidade e sentido, né? A intensidade é o valor numérico propriamente dito. A direção, ela vai ter a mesma direção da força elétrica. Quando eu coloco, por exemplo, uma outra carga, vai ocorrer a interação entre elas e a direção vai ser a mesma do campo elétrico sempre, né? O sentido, ele vai depender do sinal da carga, né? Nós vamos ver que a carga for positiva, nós vamos ter um campo de afastamento, né? Ou seja, as linhas de forças do campo saem da carga, e se eu tiver uma carga negativa, eu vou ter um campo elétrico de aproximação, ou seja, as cargas, as linhas de força vão estar chegando na carga, né? E com relação ao sentido, campo elétrico e força elétrica terão o mesmo sentido se eu tiver a carga de prova positiva, né? E se tiver carga negativa, eu vou ter sentidos opostos, né? Então, basicamente, foi isso que a gente falou na aula anterior, né? Então, a partir de agora, a gente vai discutir, conversar, falar sobre o campo elétrico propriamente dito em resolução de exercícios, tá certo? 6 exercícios simples, né, sem nenhuma complexidade, e a gente vai corrigir a partir de agora, tá bom? Então, a primeira nós temos aí uma questão conceitual, né, que eu acabei praticamente de resolver agora com os conceitos. Leia as afirmativas abaixo e julgue quanto a C para as certas ou F para as erradas. Para as erradas. E em seguida marque a alternativa correta. Então, o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga fonte e do meio. Então, ele depende exclusivamente, o campo elétrico ele depende exclusivamente da carga e do meio, né? Então, a primeira afirmativa, correta. Em torno de uma carga elétrica sempre haverá um campo elétrico. Então, a gente disse que o campo elétrico ele independe da carga de prova, né? Então, também correto. E se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo elétrico eletrostático. Também correto. Então, nós teríamos a alternativa correta, né? Todas as alternativas, todas as afirmações estão corretas, né? Então, nós teríamos aí a última opção. Na questão 2, pessoal, lá no Google Forms tem um errinho de digitação, certo? Aqui, onde eu tenho 10 a menos 12 aqui, lá tem 10 a menos 9, né? Então, não daria nenhuma das alternativas. Então, eu corrigi e aqui a gente vai resolver ela com o valor correto, tá bom? Então, o campo elétrico criado por uma carga pontual no vácuo tem intensidade igual a 9 vezes 10 a menos 1.
calcule, Newton por Coulomb, calcule a que distância se refere o valor desse campo elétrico. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar. Então, nós temos, calcula a distância que se refere o valor desse campo elétrico. Então, eu tenho a carga, né? Então, para a gente resolver as questões, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar as informações que as questões nos dão. Isso nós chamamos de dados, né? Então, a primeira afirmação, ele diz que o campo elétrico é 9 vezes 10 a menos 1 Newton por Coulomb. Nós temos que o valor da carga, Q, é igual a menos 4 vezes 10 a menos 12 Coulomb. E tem uma constante, e quer saber o valor da distância que se encontra nesse ponto aí, certo? Então, nós vamos ter esses valores. Esse sinal negativo aqui é simplesmente para dizer para a gente que o campo elétrico, nesse caso, vai ser de aproximação, né? Mas, na verdade, a gente trabalha com módulo, né? Então, nós vamos ter que o campo elétrico, a gente viu que o campo elétrico, ele é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu quero achar a distância ao quadrado, então a minha distância ao quadrado é igual a constante vezes a carga dividido pelo campo elétrico. Resumindo a equação aqui nesta equação. Então, eu tenho que D ao quadrado é igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q, 4 vezes 10 a menos 12. Relembrando, o sinal negativo não vai entrar aqui porque ele só interessa para a gente para dizer se o campo é de aproximação ou afastamento. Campo elétrico, 9 vezes 10 a menos 1. Então, eu tenho D ao quadrado é igual a 9 multiplicando, 9 dividindo dá 1, sobra 4. 10 a 9 vezes 10 a menos 12, 10 a menos 3. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 1 conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 3, menos por menos mais, menos 3 mais 1, menos 2. Então, isso significa que a minha distância vai ser igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 2. Isso implica que a minha distância vai ser igual a 4, raiz de 4, 2. Raiz de 10 a menos 2. Aqui eu vou ter 10 a menos 2, expoente, e o índice aqui do radical, 2 com 2 dá 1, então 10 a menos 1 metros, ou seja, 0,2 metros. Ok? A terceira questão, nós temos uma questão, né, com relação aos sinais das cargas, né? Nós temos aí 3 pares de cargas e temos as linhas de forças, as linhas de campo aí, né? E com isso a gente vai identificar o sinal de cada carga dessa aí nesses pontos A, B, C, D e F e G, né? Então, ó, eu tenho aqui no primeiro par de cargas, eu tenho aqui que as linhas de força elas estão saindo do A. Então, se elas estão saindo do ponto A, isso significa que essa carga no ponto A é uma carga positiva. E estão chegando no ponto B. Então, se estão chegando no ponto B, ou seja, um campo de aproximação, isso significa que aqui eu teria uma carga negativa.
No C e no D, ambos estão saindo da carga. Então, se estão saindo, eu vou ter uma carga positiva em ambos. Na F, eu tenho as linhas de força chegando e na G também. Então, significa que eu tenho cargas negativas. Então, com relação aos sinais das cargas, podemos afirmar que A, F e G são negativas. Não, o A é positivo, então a primeira, falsa. Segunda, B, F e G são positivos. O B é negativo, então falsa. B, C e D são positivos. O B é negativo, então falsa. A, C, D, A positivo, C e D positivo, então verdadeiro. E C, D, F e G são negativos, então o F e o G são negativos, porém o C e o D são positivos, então falso. Então minha alternativa correta seria A, C e D seriam as cargas positivas. Ok? A minha quarta questão, ele diz o seguinte: em um determinado local do espaço existe um campo elétrico de intensidade. Então eu tenho campo elétrico é igual 8 vezes 10 a 3 newton por coulomb, colocando-se aí uma partícula eletrizada de carga 16 microcoulomb, então Q 16 vezes 10 a menos 6, já que é microcoulomb, então 1 micro equivale a 10 a menos 6, então 16 é 16 vezes 10 a menos 6. Que força agirá sobre ela? Então, ele quer saber a força elétrica que vai agir sobre essa carga quando eu coloco ela em um determinado ponto. Né? Então, eu tenho que a força é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, a intensidade da força vai ser igual a Q 16 vezes 10 a menos 6 vezes E, que é 8 vezes 10 a terceira. F igual 16 vezes 8, 128. 10 a menos 6 vezes 10 a 3. Conserva a base e somos expoentes. Menos 6 mais 3, menos 3. Isso significa dizer que a minha força seria 0,128 newtons. Então, a alternativa correta seria a primeira alternativa. Ok? Simples. A questão de número 4, né? Também uma questão simples, onde eu tenho uma carga Q com 3 microcoulomb, então 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, uma força de intensidade 1,2 newton, e quer saber o campo elétrico nesse ponto P. Então, ele quer o campo elétrico no ponto P. Então, nós vamos ter a carga, 3 vezes 10 a menos 6, a força, e quero achar o campo elétrico. Mesma equaçãozinhas que a gente viu agora. Então, campo elétrico é igual deixa eu apagar isso aqui que está meio bagunçado. Então, eu tenho que F é igual a Q vezes E, então E é F
sobre Q. Então, E é igual a F 1,2. O Q? 3 vezes 10 a menos 6. Então, 1,2 dividido por 3 é igual a 0,4 vezes 10 a menos 6 está negativo. Quando ele passa para cima, vai positivo. Então, 10 elevado a 6. Isso quer me dizer que o meu campo elétrico vai ser de 4 vezes 10 elevado a 5. Uma casa decimal, vírgula deslocou da esquerda para a direita, eu somo, subtraio 1 no expoente. Então, 4 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb. Então, nós teríamos a primeira afirmativa correta. Certo? A quinta questão, também uma questão simples, né? Porém, a gente tem que fazer transformações, né? Que ele diz que a distância, a intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros, então, distância, 3 milímetros, que 2,7 microcoulomb, então, 2,7 vezes 10 a menos 6. Constante, 9 vezes 10 a nona. Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Então, ó, eu tenho aqui coulomb. Aqui tem milímetro e aqui metro. Então, tenho que transformar isso aqui em metro. 3 milímetros para transformar em metro é só dividir por 1000. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3 metros. Então, agora é só aplicar na formulazinha que a gente tem do campo elétrico, que é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, é igual a K 9 vezes 10 a nona, vezes Q 2,7 vezes 10 a menos 6, sobre a distância ao quadrado, 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Isso aqui implica que eu vou ter E igual 9, repetir aqui em cima, vezes 2,7 vezes 10, 9 menos 6, 3, sobre 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 3 ao quadrado, conserva a base, multiplica os expoentes, menos 3 vezes 2, menos 6. 9 multiplicando, 9 dividindo, dá 1, sobra quem? É igual a 2,7 vezes 3 menos menos 6, menos por menos mais, 3 mais 6, 9. Então, 10 elevado a 9 Newton por Coulomb. Então, nós teríamos aqui a última alternativa. Então, gente, essa seria a nossa aula de hoje. Aí, na próxima aula, a gente vai